Olá, coadjuvantes! Eu sou a Tatiana. E eu sou a Ana Luísa. Primeiro, é preciso esclarecer que o tema é sensível. Independente do nosso posicionamento pessoal sobre a experimentação animal, estamos aqui unidos pelos animais. Esse programa é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Nossos pontos de vista não refletem o posicionamento da UNB. O nosso objetivo é apresentar perspectivas diversas para conhecer a experimentação animal. Assim, esperamos que você, ouvinte, tenha em mãos, ou melhor, disponível aos ouvidos, informações e olhares diversos para construir o seu próprio entendimento. Afinal, nosso bem é a justificativa para o uso de animais em pesquisa. Seremos apenas coadjuvantes da ciência? Hoje conversaremos com o professor Arthur Regis, advogado, doutor em bioética pela UNB e representante da Sociedade Protetora dos Animais no Conselho. Arthur, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu queria que você começasse explicando como é que um advogado se envolveu com a experimentação animal. Olá, pessoal. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo convite de estar aqui dialogando hoje com vocês. É sempre importante, especialmente nesse mundo de hoje hiperconectado, a gente trazer conteúdo e conteúdo de qualidade. Então, trazer essa discussão para a sociedade de uma forma geral da experimentação animal é algo muito importante. É sempre difícil a gente conseguir olhar na linha do tempo qual foi realmente aquele evento que marcou você de tal forma a modificar a sua trajetória de vida. Eu sei que tem relatos de colegas meus, foi quando eu estava na fazenda do meu avô e vi abatendo uma galinha, foi de onde eu descobri de onde vinha o bife que eu gostava. Eu não saberia, assim, propriamente definir, mas eu tenho algumas pistas. Por exemplo, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Federal da Paraíba, inicialmente, e depois foi que eu ingressei na área jurídica. E, especificamente, a experimentação animal, eu poderia, talvez, apontar como culpada a professora Aline Albuquerque, que é professora do programa de pós-graduação em bioética aqui da UNB, porque ela foi a minha orientadora na graduação de Direito. Então, o que a gente fez foi analisar essas questões e, a partir daí, veio a minha aproximação com a experimentação animal e continuei com a temática animal, especificamente com a experimentação animal na dissertação de mestrado, mais uma vez aqui também no programa de bioética da UNB. E já na tese de doutorado eu expandi um pouco mais, trabalhando a questão animal, mas buscando uma fundamentação jurídica dentro do nosso ordenamento jurídico para justificar uma descoisificação dos animais. O que eu quero dizer com isso? Justificar que os animais não sejam interpretados como meros bens, como meros objetos. Depois disso, tive a oportunidade de estar como membro de SPA, que é a Sociedade Protetora dos Animais, na CEUA da UNB, e também, em assento também de SPA, no CONSEA, que é o Conselho Nacional relativo à experimentação animal. Então, foram esses os caminhos, ou os desígnios, ou os acidentes de trajetória que me levaram a estar neste contexto da experimentação animal. Você trouxe um ponto importante aí durante a sua caminhada, da questão dos animais serem vistos como coisas, né, como objetos, como um número, enfim, não como uma vida. E o que você encontrou de fundamento para os animais não serem tratados como coisas? No ordenamento jurídico estrangeiro, de uma maneira geral, parte do reconhecimento da senciência animal, de que os animais são sujeitos de experiência, eles vivenciam experiências positivas e negativas, pelo menos de acordo com a Declaração de Cambridge de 2012 da consciência dos animais não humanos, mamíferos, já cientificamente demonstrado, aves, polvos. Os últimos estudos estão demonstrando também a existência dessa senciência em peixes e inicia-se também estudos com outros grupos de animais. E eu tentei, dentro de uma perspectiva bioética, trabalhar conceitos da bioética
correlacionando com elementos protetivos constitucionais para justificar essa proteção animal. Então, eu parti da vulnerabilidade, do conceito de vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis, somos susceptíveis de sofrer algum tipo de dano, da percepção de que a gente compartilha as mesmas bases moleculares, e aí, um pouco por Richard Dawkins, da ideia de gene egoísta, de que todos nós, de uma maneira geral, todo ser vivo, o ciclo de vida dele é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E esse reproduzir é exatamente passar a sua herança genética para a geração seguinte. E a gente, quando abate os animais, a gente acaba cessando esse interesse de perpetuação desses genes. Paralelo a isso, nós temos no nosso ordenamento jurídico, se a gente for na nossa Constituição Federal, vários dispositivos de proteção àqueles grupos mais vulneráveis. Então, por exemplo, vai ter proteção a crianças, a quilombolas, que é um grupo historicamente mais vulnerável, e outros tantos grupos. Então, o que eu quis demonstrar foi, olha, tem que haver uma proteção especial e também não pode continuar essa interpretação majoritária que se perpetua de que os animais seriam bens semoventes unicamente, nos termos do Código Civil. Atualmente, há vários países que já evoluíram nessa percepção e nessa alteração jurídica. Nós ainda estamos em processo de alteração. Nós ainda não temos uma legislação federal que reconhece a senciência ou a consciência animal. Nós temos algumas leis estaduais esparsas, mas nós já temos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que visam fazer essa alteração e temos também já alterações interpretativas interessantes. Então, por exemplo, no que foi conhecido em 2016 no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, no julgamento de um processo que ficou conhecido como ação direta de inconstitucionalidade da vaquejada, que discutia-se a constitucionalidade, ou seja, a legalidade ou não da lei que regulamentava a vaquejada, e decidiu-se que ela não era legal, ela não poderia subsistir no nosso ordenamento jurídico porque ela violava a Constituição, ficou consignado em votos de vários ministros o reconhecimento da dignidade animal, elemento que já está na nossa Constituição Federal desde 88, ainda que de forma implícita, pode-se entender, quando ela veda, na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, a crueldade animal. Eu só posso ser cruel contra algo que tem dignidade. E a partir daí é que quem estuda, quem milita, quem advoga na questão animal, na questão do direito animal, parte do reconhecimento. E é importante também já destacar que o direito animal ele já é uma disciplina autônoma, ele não se confunde, ele compartilha vários elementos, mas ele não se confunde com o direito ambiental, porque o direito ambiental parte da função ecológica dos animais e o direito animal parte da dignidade animal como pressuposto fundamental, e que hoje em dia, e vou ficar aqui só no exemplo do Brasil, mas há em outros países também, nós temos nas faculdades de direito já a incorporação não só do conteúdo do direito animal nas discussões, mas também a criação de disciplina específica de direito animal. Qual que é o sentido desse conceito? O conceito de dignidade, tanto humano como animal, ele vai ser um conceito fluido, e ao contrário do que alguns poucos autores defendem, que aí está a fraqueza do conceito, é muito mais difícil conceituar o que é dignidade, mas é muito mais fácil perceber quando a dignidade está sendo violada. Quando a gente anda na rua e a gente vê uma pessoa ou um animal tendo a sua dignidade violada, a gente na hora consegue perceber que aquilo ali está sendo uma agressão. O Comitê Internacional de Bioética, quando trabalhou a questão de vulnerabilidade mais dentro da perspectiva humana, ele correlacionou exatamente dignidade também com integridade. Integridade em todos os seus aspectos, físicos, psicológicos, etc. Essa ideia de dignidade, ela entrou agora no debate da experimentação animal aqui no Brasil. E isso vem da Resolução Normativa 49, que é a resolução
que normatiza a capacitação dos usuários de animais e que foi um ganho muito bom que a gente teve esse ano. Mas eu fico pensando como que a gente vai aplicar essa ideia de dignidade num cenário em que os animais são objetificados, num cenário que os animais são os instrumentos e que pressupõe um dano à sua integridade, um dano à sua saúde. Em muitos cenários acontece um dano ali. A gente classifica esse dano, né, de leve, moderado e grave. Isso também é dado pelas resoluções do Conselho. Então, como é que fica essa ideia de dignidade nesses cenários? Esse é um dos pontos de dificuldade na nossa discussão, mas também, mais uma vez, não só na instrumentalização animal, mas também na instrumentalização humana. Há essa instrumentalização, mas a gente não pode deixar, na minha perspectiva, de trazer dois elementos para essa observação, para essa análise. O primeiro é o modo de vida ou a estrutura capitalista, e o segundo é que toda a nossa estrutura, inclusive a nossa estrutura jurídica, ela se fixa, ela se baseia dentro de uma perspectiva antropocêntrica. Não foram os animais que criaram essas normas. Foi um animal só, o ser humano. Abusos que ocorrem dentro da experimentação animal, eu diria sim. E não precisaria nem falar de nenhum caso concreto. Por que você pode falar com tanta certeza? E por óbvio, cada vez menos casos assim, especialmente no Brasil, conscientização da população, uma legislação de regência, que é a Lei Arouca, a constituição das CEUAs fazendo o controle ético. E a gente vê ainda casos, e aí não é nem mais a utilização de animais, mas é a participação de seres humanos que há, em pesquisas, violações éticas aos seres humanos. Da mesma forma que o sistema vigente, o sistema CEUA, CONSEA, não permite e barra uma série de pesquisas que não se alinham com os padrões, e vejam bem, mínimos de respeito aos elementos éticos relacionados aos animais. Não quer dizer que esses padrões sejam os padrões necessários ou que a gente almeje como sociedade de chegar até determinado ponto. Mas são os padrões mínimos que até 2008, ou seja, século XXI, sequer a gente tinha no Brasil. A gente tinha uma legislação final da década de 70 que tratava unicamente da vivissecção animal. Meia dúzia de artigos só tinha essa legislação. Hoje a gente tem uma lei Arouca estruturada e ela consegue evoluir por conta da forma como ela foi pensada. Então, ela não precisa de novas alterações legislativas. A gente sabe como é a tramitação no nosso Congresso Nacional. Então, depois da lei Arouca, nós temos uma série de normativos do CONSEA e, na minha perspectiva, sempre avançando na proteção e no debate ético. Então, por exemplo, agora na formação das pessoas envolvidas com a experimentação animal, precisa ter um conteúdo de dignidade animal, fazendo um gancho com o que a gente estava discutindo, algo que talvez há 10, 20, 30 anos atrás fosse algo impensado. Complementando ou aproveitando a oportunidade, os princípios dos 3 R's, o momento histórico deles é final da década de 50. Então, muito a gente evoluiu enquanto ciência, enquanto sociedade e enquanto a visão aos animais nesse período de mais de 50 anos. Então, eles são importantes, eles são úteis, muito. Mas há uma série de outras situações que eles não abarcam ou que há outros conceitos que melhor se aplicam e melhor atendem às necessidades atuais. E quando eu digo as necessidades atuais, eu estou tratando tanto da questão animal quanto da questão humana. Até porque a questão humana e a questão animal, que muitas vezes o pessoal acha que são coisas diferentes, é a mesma coisa. A relação desses entes da vida, elas estão diretamente relacionadas, tanto que nós temos discussões sobre saúde única. Quer justificar o ataque, o domínio de outra população, você tira
a humanidade daquela população. Muitas vezes você torna aquela população animalesca. Então, quem são os bárbaros? São aqueles que balbuciam, que não conseguem falar, ou que não falam, que não conseguem não, né? Que não falam aquela língua específica, o romano. Então, historicamente, sempre você vai ver o inimigo não dotado de características humanas. Na escravidão, foi assim. Nas populações indígenas, também, durante muito tempo, não eram considerados como detentores de alma. Então, se não tem alma, não é um ser humano, e eu posso dispor, eu posso instrumentalizar da forma que eu quiser. Da mesma forma como ocorrem esses subterfúgios, esses artifícios para explorar o outro, e o outro aqui ser, o outro é o ser humano, os mesmos artifícios, ou pelo menos a mesma estratégia, é utilizada também em relação aos animais. Eu me lembrei da ideia da banalidade do mal, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt traz uma ideia de que quando aparece uma pessoa que cometeu atos considerados muito brutais, ela tenta excluir essa pessoa da sociedade para falar que o problema não está na sociedade, o problema está na pessoa. Muitas escolas, por exemplo, têm as matérias de filosofia, de sociologia para criar um pensamento crítico, até porque pela educação você forma pessoas que vão posteriormente criar leis, por exemplo. Então, é um conceito muito interessante para se pensar. E por isso também que tem uma frase que é aquela que diz que o maior ato de subversão em relação ao sistema é você estudar. Você falou que quando há casos de violação de dignidade humana, se levam muitas vezes para as cortes internacionais. Aí eu queria saber, e no caso dos animais, assim, para onde que a gente leva? Quem que vai defender os animais? Então, no caso dos animais, a gente leva à justiça. Há casos de violência, de agressão, mesmo de morte a animais, que já foram julgados pelo nosso Poder Judiciário. Então, eu queria só aproveitar a oportunidade do alcance e o intuito do podcast para destacar um pouco mais essa questão humana, animal, e tratando da experimentação animal. Eu ainda estou definindo assim, mais o que seria um círculo vicioso de crueldade em relação aos animais, e esse me parece ser um exemplo interessante, porque é um exemplo atual, que está também relacionado à experimentação animal. Do que é que deriva a pandemia de Covid-19? Da postura exploratória e predatória dos seres humanos em relação ao meio ambiente e em relação aos animais. Estavam lá no mercado molhado de Wuhan, e isso é artigo científico, não recordo se foi da Nature, se foi da Science. Transmissão do Covid-19 afeta não só a nossa rotina diária, mas toda a economia, todo o sistema mundial de saúde. Então, derivado da nossa conduta instrumentalista em relação aos animais. Vamos salvar o mundo, vamos salvar todos. O que é que a gente precisa fazer? Fazer vacina, fazer remédio. E para fazer isso, em regra, fase pré-clínica, antes de fase clínica 1, 2 e 3, e pedir autorização da comercialização. Fase pré-clínica, dados em testes em animais. Não estou dizendo que não deveria ter sido feito. Eu estou dizendo que vários animais foram sacrificados na experimentação animal por conta de uma conduta negativa do ser humano em relação aos próprios animais. Então, quem está no começo e no fim desse ciclo vicioso, dessa conduta violenta e danosa? Os animais. Então, os animais são as principais vítimas, são os principais vulneráveis. Vamos mudar o comportamento. As mudanças climáticas, até o ponto que todos os estudos sérios indicam, são derivadas dessa nossa modificação da natureza, que inclusive denomina a atual era geológica, que é o antropoceno. A Karen conversou com a gente no episódio passado, a Karen Capilé, e ela trouxe a perspectiva dela de que a experimentação animal seria injusta. E aí o que eu quero te perguntar hoje é: o que é uma injustiça? Como que a gente caracteriza uma injustiça? E se você pensa que se a experimentação animal seria injusta ou não? Olha, por tudo que a gente vem conversando, especialmente
esse ponto anterior que a gente falou a respeito de Covid-19, etc., nesses pontos, nessas perspectivas, a experimentação animal no atual estágio de desenvolvimento, ela é bastante injusta para os animais. Eu não estou dizendo que, em alguns casos, ela ainda não seja essencial. Em alguns poucos casos, de fato, ainda não dá para fazer aquela substituição total dos animais por um outro modelo, sei lá, modelagem matemática, um sistema computacional, um tecido celular, até porque o sistema biológico ele é muito mais complexo. Mas estamos avançando muito, nós estamos também passando ou iniciando uma era de inteligência artificial que eu acho que vai nos proporcionar novos recursos. A experimentação animal, ou pelo menos o uso de animais ao longo da história da medicina, foi muito importante para a descoberta de uma gama de fenômenos biológicos, mas entendo que em várias situações, talvez na maioria das situações atuais, talvez não se sustente mais. Espero que um dia sequer seja necessário testes em animais ou em seres humanos. Lógico que ainda é para um momento futuro. Mas também será que justifica vários experimentos de animais apenas para finalizar uma graduação, um mestrado, um doutorado, que é possível que tais situações estejam ocorrendo hoje, não só no Brasil, como no mundo também? Todas essas são vidas que são ceifadas. E, mais uma vez, fazendo um paralelo com os seres humanos, é que na pesquisa envolvendo seres humanos, os seres humanos optam por fazer parte daquela pesquisa. Então, eles estão exercendo a sua autonomia. E os animais não, eles são utilizados. Eles não estão exercendo a autonomia de escolha de participar ou não daquela pesquisa, e muitas, ou pelo menos algumas dessas pesquisas, o fim da pesquisa do animal vai ser a morte, seja durante o experimento, seja em virtude da eutanásia. Há muito, lógico, que se refletir, se repensar, se rediscutir também, reconstruir outros pilares, mas eu entendo que a gente já avançou bastante com a Lei 11.794 de 2008, que é a Lei Arouca, quando ela estrutura as CEUAs, que é o comitê, qualquer comitê não, um comitê de ética no uso de animais. Então a palavra ética aí, dentro do que você falou, está presente, é um local não só para análise técnica, entendo eu, das propostas de projeto de pesquisa, mas também para as análises éticas, porque senão poderia ter sido criado, em vez da CEUA, a CETEUA. E como a lei funciona para proteger os animais? Olha, a Lei Arouca é um importante instrumento da regulamentação ética da proteção aos animais que são utilizados em experimento científico, tanto que ela estrutura o sistema CEUA com CEA. Então, se a gente parte de um contexto que a gente tinha uma lei de final da década de 70, salvo engano, 79, que tinha poucos artigos, que tratava só de vivissecção animal, não era nem de experimentação animal, e a gente vai para um contexto de Lei Arouca, que vários elementos ali estão postos, desde a estrutura dos seus membros, inclusive reconhecendo a necessidade da sociedade protetora dos animais, e não é que os outros membros não tenham um cuidado com o bem-estar, não protejam, não respeitem a dignidade animal, mas é também reconhecendo a importância das sociedades protetoras dos animais em ser voz específico dos animais. Por exemplo, todo mundo aqui cumpre e protege as leis, mas institucionalmente, num processo, o Ministério Público é o que é o custos legis, é que é o fiscal da lei. Todo mundo protege e cuida das crianças. Quem tem esse dever para com as crianças institucionalmente é o conselheiro ou a conselheira tutelar. Então, são reconhecimentos e são avanços. A Lei Arouca vai estruturar, inclusive, penalidades à pessoa física, à pessoa jurídica, vai delimitar quais são os seus animais
que vão ser alcançados pelo seu escopo, no caso, unicamente os vertebrados. Acho que nesse ponto poderíamos ter avançado mais e ter alcançado todos os animais. A gente sabe já que polvos são extremamente inteligentes, mas é um avanço, é um processo. A learouca conseguiu produzir uma série de instrumentos normativos e norteadores da experimentação animal. Nós temos agora a proibição em testes cosméticos em animais, naqueles casos específicos que ela regula, que é quando a segurança e a eficácia já está garantida. Nós temos a obrigatoriedade, que é outra mudança de paradigma, e com certeza toda mudança de paradigma tem resistência de todos que participam da experimentação animal. Tem que ter níveis específicos de acordo com as suas atividades de capacitação, inclusive a capacitação ética, inclusive, mais uma vez, a questão da dignidade animal, que é um termo que, se a gente for e fica a provocação para vocês, perguntem aí, façam na própria comunidade acadêmica se eles conhecem o termo dignidade animal e o que é que significa, ou se eles acham válido, porque com certeza não tem problema nenhum. Vai ter pessoas que vão dizer, olha, eu acho isso aqui uma grande bobagem, ok. Sim, mas você sabe que eu tenho uma experiência um pouco diferente. Quando eu falo em alguns círculos, né, com as pessoas sobre essa questão dos animais e chamo atenção para a galinha poedeira que está lá sofrendo, em geral as pessoas se comovem, elas, nossa, nunca tinha pensado nisso e tudo mais, mas assim, fica nisso. Eu acho que até a gente ter uma mudança, né, de paradigma e de pensamento vai... A gente tem que ampliar um pouco mais essa discussão e também internalizar em cada um. E essa internalização eu também vejo como um processo interno de cada um. Não adianta você querer chegar e impor o que você acha como verdade ou as suas convicções a uma outra pessoa. A gente não muda ninguém. A pessoa que muda, se quiser, e aos poucos. Eu, particularmente, sei que tenho muito ainda que avançar na minha relação com os animais, mas já modifiquei uma série de comportamentos meus. Outro elemento do CONSEA, criação da learouca, agora a DBCA nova. Explica para os coadjuvantes o que é a DBCA. A DBCA são os normativos que foram produzidos, atualizados recentemente, que tratam do bem-estar e das questões éticas relacionadas àqueles animais que vão ser utilizados em experimentos científicos. E há outros também normativos que são produzidos pelo CONSEA. Então vejam que já é um sistema bem mais evoluído em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Outro ponto, caso algum elemento desses normativos eles não sejam respeitados, deve-se fazer a denúncia às CEUAS ou até mesmo ao CONSEA. Por óbvio que vai ser aberto um processo avaliativo e nesse processo vão ser respeitados a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, mas em consulta que eu já fiz, por exemplo, ao CONSEA, inclusive antes de ser membro, eles me informaram que já aplicaram uma série de punições a pessoas físicas e a pessoas jurídicas que não cumpriram os critérios, mais uma vez, mínimos, pessoal. São os critérios mínimos, é o básico do básico para a gente chegar num patamar civilizatório. Arthur, agora chegou a nossa hora da pergunta de milhões, que a gente está fazendo para todo mundo. O que o animal de laboratório representa para você? Não, pensando aqui e me arriscando, eu acho que o animal de laboratório, talvez ele represente uma faceta da capacidade e da inventividade humana, tendo em vista todos os avanços que foram tidos e que repercutiram para os seres humanos, mas também para os animais, na utilização desses animais. Eu acho que se a gente pegar numa linha histórica, talvez chegue ao patamar de bilhões de animais durante todo esse período de tempo. Então, assim, ele tem a sua importância histórica desse animal laboratório, mas eu me pergunto se o atual
momento evolutivo também nosso, e aí é evolutivo para mudar o contexto jurídico, tanto das biotecnociências quanto da sociedade, se ele já não seria uma vítima dessa postura cega, dessa postura egoísta, dessa postura especista dos seres humanos. Então, se ele já não seria uma grande vítima, talvez a gente já não precisasse. Mas não tem como desenvolver outros métodos. Tem, a maioria dos métodos tem como se desenvolver se houver efetivamente investimento. Agora, não deve ser, mas infelizmente ainda é visto em vários momentos ou em vários lugares, esse animal de laboratório ele é percebido como um insumo. E o que você pensa do futuro do uso de animais em pesquisa? Olha, no nosso contexto de desenvolvimento e no ritmo de desenvolvimento, mais uma vez, eu não sei como será a influência e o avanço, tendo em vista, ao que me parece, o início dessa era de inteligência artificial. Se não de abolição total no uso dos animais, pelo menos a redução do uso dos animais para aqueles casos que realmente é imprescindível para aquele experimento científico em específico. E lembrando que, mesmo voltando aos 3 R's, um dos R's é o replacement, é a substituição. Se a gente for para a substituição total, então assim, já é um norte inicial da própria experimentação, não da própria experimentação científica, mas da proto-discussão de questões técnicas e éticas, é que ocorra essa substituição. E ela já vem ocorrendo. Outro avanço do CONSEA, tem lá a resolução reconhecendo métodos alternativos, e quando há métodos alternativos não se pode utilizar animais, já há essa vedação. Então, como diria o grande poeta Lulu Santos, a gente vai avançando com passos de formiga e sem vontade, mas a gente vai avançando. Arthur, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a conversa informal, parabenizo pelo podcast, espero que o pessoal goste dessa nossa conversa, fico sempre à disposição de vocês e também dos ouvintes, sei lá, dos seguidores. Muito obrigada, coadjuvantes. Até mais, coadjuvantes. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Se você está curtindo o nosso podcast, gostaríamos de convidá-lo a seguir e curtir nas plataformas digitais. O nosso Instagram é @coadjuvantesciência. E caso queiram entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para coadjuvantesciência@gmail.com. O Coadjuvantes da Ciência é uma produção de extensão da Universidade de Brasília, parceria entre o Instituto de Psicologia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina e com o apoio do Núcleo de Evidências em Saúde. Equipe de pesquisa, Camila Quixabeiro e Lourival Calisto. Roteiro, Ana Luísa Sarquis, Karina Krever, Mariana Damasio e Lira Irano. Apresentação, Tatiana Paiva e Ana Luísa. Edição, Bianca Oliveira, Lucas Nunes e Felipe Queiroz. Redes sociais, Joyce Moraes e Tatiana. Agradecemos ao Decanato de Extensão da UNB pelo apoio institucional. Até a próxima, coadjuvantes!